Meus irmãos têm me excluído de cada chat em grupo e decisão familiar desde que completei 18 anos. Eles ficaram furiosos quando comprei minha própria casa sem consultá-los. Tenho 26 anos agora e pelos últimos 8 anos, minha família operou como se eu não existisse. Há um chat em grupo chamado Família Primeiro com meus pais, meu irmão mais velho Dylan, minha irmã Olivia e a esposa de Dylan, Candace. Sei sobre isso porque Olivia acidentalmente me enviou uma captura de tela uma vez enquanto reclamava sobre os planos de jantar da mãe. Quando perguntei sobre entrar no chat, ela disse que era só para membros centrais da família e eu seria adicionada quando apropriado. Isso foi há 3 anos. Eles tomam cada decisão sem mim. Quando papai teve ataque cardíaco no ano passado, descobri por post no Facebook que Dylan fez pedindo orações. Enquanto estava em pânico e ligando para hospitais, eles já estavam na cabeceira dele tomando decisões médicas como unidade familiar. Quando finalmente apareci, mamãe pareceu surpresa de me ver. Oh, querida, não queríamos te preocupar. Ela disse como se eu fosse alguma estranha frágil ao invés da filha deles. As enfermeiras pareceram confusas sobre por que não estava listada como contato de emergência. No mês passado, venderam nossa casa da infância sem me contar. Dirigi até lá para deixar o presente de aniversário da mãe e vi placa de vendido no quintal. 26 anos de memória se foram. Quando liguei para Olivia chorando, ela disse que estavam discutindo por meses e assumiram que eu não estaria interessada já que nunca apareço mais. Nunca apareço porque toda vez que apareço, eles já estão profundamente em conversas das quais não fui incluída, fazendo referências a discussões das quais não fiz parte. A exclusão é tão sistemática que é quase impressionante. Planejamento de Natal acontece sem mim até alguém lembrar de enviar texto. Vamos fazer Natal na casa de Dylan este ano, 2 dias antes. Planejamento de férias. Festas de aniversário para os netos. Até a festa de aposentadoria da mãe no ano passado. Recebi convite como qualquer outro convidado, não como família que deveria ter estado ajudando a planejar. Dylan fez discurso agradecendo a irmã e cunhado por organizar tudo. Sentei lá percebendo que estava falando sobre Candace, não eu. Mas aqui está, o que finalmente me quebrou. 3 semanas atrás recebi ligação de uma corretora chamada Patricia Winston, perguntando se estava interessada em vender minha parte da casa do lago da família. Disse, deve haver erro porque não tínhamos casa de lago. Ela pausou e disse que meu pai me listou como coproprietária de propriedade que estavam liquidando. Acontece que meu avô deixou para todos os 4 netos partes iguais na cabana velha quando morreu há 5 anos. Nunca soube que existia. Liguei para papai imediatamente. Ele admitiu que estavam usando a cabana para fins de semana familiares e feriados desde que vovô morreu, dividindo os custos de manutenção em 3. Não achamos que você iria querer ser incomodada com despesas de manutenção, ele disse. Estavam fazendo memórias na minha herança enquanto eu estava em casa sozinha, pensando que minha família simplesmente não gostava de passar tempo comigo. Quando perguntei quanto dinheiro colocaram em reparos, papai ficou quieto. Talvez 15 mil cada, ele disse. Dinheiro que deveria ter estado contribuindo. Tempo que deveria ter estado passando lá. Naquela noite liguei para Patrícia de volta e disse que não estava interessada em vender. Queria comprar as partes dos meus irmãos ao invés. Ela pareceu surpresa, mas calculou os números. Com melhorias recentes, a propriedade valia cerca de 400 mil dólares. Os 75% combinados dos meus irmãos me custariam 300 mil dólares. Estava economizando por anos para comprar casa. Morando no mesmo apartamento apertado desde a faculdade enquanto minha família crescia a riqueza juntos. Mas tinha exatamente 320 mil dólares no meu fundo de casa, mais contas de investimento. Não contei a ninguém o que estava planejando. Pela primeira vez em 8 anos, tomei decisão familiar sem consultá-los. Patrícia lidou com tudo quietamente, e em 10 dias, eu era dona da casa do lago do nosso avô completamente. Dirigi até lá numa manhã de sábado com minha chave sobressalente para ver o que construíram sem mim. O lugar estava lindo. Tinham renovado a cozinha, adicionado deck, instalado ar central. Fotos nas paredes mostravam reuniões familiares para as quais nunca fui convidada. Festas de aniversário, aniversários de casamento, formaturas. 8 anos da vida da minha família acontecendo a 1 hora do meu apartamento. Troquei as fechaduras naquela tarde e coloquei novas placas de propriedade privada. Então liguei para serviço de limpeza para limpar os pertences de todos os outros. Olivia tinha a sala inteira montada como se fosse retiro pessoal dela. Os filhos de Dylan tinham reivindicado o loft como sala de jogos. Candace tinha transformado a despensa em algum tipo de área de armazenamento de artesanato. Tinha tudo empacotado e pronto para retirada. Então enviei mensagem de texto em grupo para cada um deles separadamente, já que ainda não estava no chat precioso deles. Ei, suas coisas da casa do lago estão em caixas e prontas na varanda da frente. Fechaduras novas estão instaladas. Obrigada por cuidar tão bem da minha propriedade. Enviei para Dylan, Olivia e meus pais simultaneamente. Então desliguei meu telefone e dirigi para casa. Quando liguei de volta 3 horas depois, tinha 47 chamadas perdidas e cerca de 30 mensagens de texto. A raiva foi imediata e espetacular. Dylan ligou gritando sobre como tinha destruído a família por ciúmes mesquinhos. Disse que estava sendo vingativa e cruel, tirando o lugar favorito dos filhos por despeito. Olivia deixou mensagem de voz chorando sobre como a casa do lago era onde ia para limpar a cabeça, como estava arruinando tudo de bom na nossa família. Candace mandou mensagem dizendo que estava desequilibrada e deveria ter vergonha de mim mesma por machucar as crianças. Papai ligou e exigiu que devolvesse a chave de todos imediatamente, dizendo que estava sendo irracional e machucadora, mas a resposta mais reveladora veio da mãe.
Ela deixou esta mensagem de voz longa sobre lealdade familiar e trabalhar juntos. Como vovô estaria se revirando no túmulo sabendo que tranquei meus irmãos para fora. Ela disse que a casa do lago era destinada a nos unir, não nos separar. No final, disse que estava desapontada comigo por fazer decisão tão grande sem falar com a família primeiro. A ironia era tão grossa que quase ri. 8 anos de ser excluída de cada decisão familiar. E de repente sou a vilã por fazer uma sozinha. Na manhã seguinte, Dylan apareceu no meu apartamento batendo na porta. Quando abri, o rosto dele estava vermelho e estava tremendo de raiva. Você precisa consertar isso agora, ele disse, me empurrando para passar para dentro da minha sala. As crianças estão de coração partido. Candace está falando sobre não vir para o Natal por causa do que você fez. Ele ficou lá no meu espaço, exigindo que desfizesse a única decisão que tomei para mim mesma em quase uma década. Pedi para ele sentar, e pela próxima hora, expus cada exclusão, cada conversa perdida, cada vez que me fizeram sentir como estranha na minha própria família. Mostrei capturas de tela de fotos em grupo postadas em redes sociais, onde fui cortada de eventos familiares. Puxei os posts no Facebook sobre o ataque cardíaco de papai, onde estranhos sabiam mais sobre a condição dele do que eu. Expliquei como pareceu descobrir que minha herança foi o local de férias secreto deles por 5 anos. Dylan escutou, mas podia vê-lo ficando defensivo. Ele disse que estava fazendo grande coisa de nada e que famílias têm níveis diferentes de envolvimento. Alegou que não me incluíram porque parecia desinteressada em drama familiar e estavam me protegendo de estresse. Quando perguntei por que nunca uma vez perguntaram o que eu queria, ele disse que assumiram que preferia ser independente. Ele realmente usou a palavra assumiram 12 vezes naquela conversa, como se 8 anos de suposições justificassem sistematicamente me cortar. A conversa terminou com Dylan saindo furioso, dizendo que tinha feito minha escolha e teria que viver com as consequências. Disse que a família estava cansada de tentar incluir alguém que claramente não queria fazer parte. A projeção foi impressionante. Passaram 8 anos me excluindo. Então pintaram meu único ato de independência como prova de que eu era a que os estava rejeitando. Mas senti algo que não experimentei em anos. Controle sobre minha própria vida. Aquela semana comecei a procurar casas de verdade. Não casas de lago ou propriedades familiares, mas meu próprio lugar onde poderia tomar decisões sem consultar ninguém. Encontrei linda casa colonial de 3 quartos em vizinhança que sempre admirei. Cerca de 30 minutos do meu trabalho. Tinha piso de madeira, cozinha enorme e quintal perfeito para entreter. O preço pedido era $385 mil, bem no meu orçamento depois da compra da casa do lago. Fiz oferta no mesmo dia. O vendedor aceitou imediatamente e agendei a inspeção para a segunda seguinte. Pela primeira vez na minha vida adulta, estava tomando decisão importante completamente independentemente. Sem contribuição familiar, sem discussões em grupo, sem votos de comitê. Só eu escolhendo meu próprio futuro. Liguei para minha corretora, meu oficial de empréstimo, meu agente de seguro. Escolhi empreiteiros para reparos menores e comecei a planejar renovações. Foi incrível ter conversas sobre minha vida que não exigiam aprovação de mais ninguém. 2 semanas depois, peguei as chaves da minha casa. Tirei foto de mim mesma nos degraus da frente e postei no Instagram com a legenda Lar Doce Lar e emoji de chave. Em minutos, meu telefone começou a zumbir com comentários de amigos e colegas de trabalho me parabenizando. Minha colega de quarto da faculdade escreveu: "Tão orgulhosa de você." Meu chefe comentou sobre quão emocionante era se tornar proprietária de casa. Vizinhos do meu prédio de apartamento curtiram o post e disseram que sentiriam minha falta. Mas a resposta familiar foi imediata e nuclear. Olivia ligou em 1 hora, a voz tremendo de raiva. "Você está brincando agora?" Ela gritou. "Você comprou casa sem contar a ninguém? O que há de errado com você?" Ela disse que estava agindo como louca e exigiu saber por que teve que descobrir nas redes sociais como alguma estranha. Lembrei que ela estava tomando decisões familiares sem mim por 8 anos, então achei que retornaria o favor. Dylan ligou em seguida e a raiva dele foi ainda mais intensa. Disse que estava completamente fora de controle e precisava conseguir ajuda para meus óbvios problemas de saúde mental. Ele exigiu que explicasse por que achava apropriado tomar decisão tão massiva sem contribuição familiar. Quando apontei que ele tinha comprado 2 casas e condomínio de férias sem pedir minha opinião, disse que era completamente diferente porque não estava financeiramente envolvida nas compras dele. A ironia do argumento dele pareceu completamente perdida nele. A ligação de papai veio naquela noite, e a decepção dele foi de alguma forma pior que a raiva de Dylan. Disse que estava magoado, que não confiava na minha família o suficiente para incluí-los em marco tão importante. Falou sobre como sempre estiveram lá para mim, e não conseguia entender por que estava me afastando. Agora, quando mencionei a situação da casa do lago, disse que era história antiga e precisava seguir em frente ao invés de guardar rancores. Mas a reação da mãe me surpreendeu mais. Ela apareceu na minha casa nova sem ser convidada na manhã seguinte, parada na minha varanda com lágrimas nos olhos. Disse que sentia como se estivesse me perdendo, e não entendia o que tinha feito de errado. Ela caminhou por cada cômodo, comentando sobre minhas escolhas como se estivesse catalogando evidência da minha deserção da família. "Esta é casa tão grande para uma pessoa", ela disse. "Você poderia ter conversado conosco sobre o que precisava. Poderíamos ter te ajudado a encontrar algo mais adequado." A palavra adequado ficou comigo por dias. Adequado para quem? Adequado para quê? Tinha comprado casa que amava em vizinhança, que escolhi com dinheiro que economizei através do meu próprio trabalho. Mas para minha mãe, não era adequada porque não tinham aprovado primeiro.
A casa representava algo que não podiam controlar, e isso os fez entrar em pânico de formas que estava apenas começando a entender. Nas próximas semanas, a campanha familiar para me trazer de volta para a linha intensificou. Olivia começou a me enviar artigos sobre a importância de comunicação familiar e tomar decisões importantes juntos. Ela me encaminhou posts de blogs sobre como o isolamento leva a julgamento pobre e por que pessoas bem-sucedidas sempre consultam suas redes de apoio. Cada artigo pareceu palestra passivo-agressiva, disfarçada de preocupação de irmã. Dylan adotou abordagem diferente, aparecendo na minha casa com os filhos numa manhã de sábado. Alegou que estavam na vizinhança e queriam ver o lugar novo da tia, mas podia dizer que era visita estratégica. As crianças correram ao redor falando sobre quão grande tudo era, como devia estar solitária em casa tão enorme, como sentiam falta de vir a reuniões familiares onde estava presente. Era manipulação através de perguntas inocentes de crianças que não faziam ideia de que estavam sendo usadas. Papai tentou a abordagem prática, ligando com preocupações sobre minhas finanças. Queria saber como estava gerenciando os pagamentos da hipoteca, se tinha considerado impostos sobre propriedade e seguro de proprietário, se tinha economias suficientes restantes para emergências. Cada pergunta foi projetada para me fazer sentir que tinha cometido erro impulsivo que inevitavelmente exigiria resgate familiar. Quando disse que minhas finanças estavam estáveis e bem planejadas, ele pareceu decepcionado ao invés de aliviado. O ponto de ruptura veio 3 semanas depois de ter me mudado. Estava hospedando meu primeiro jantar, celebrando minha promoção no trabalho com colegas que tinham se tornado amigos próximos ao longo dos anos. Estávamos tendo tempo maravilhoso na minha nova sala de jantar, compartilhando histórias e rindo com vinho, quando minha família apareceu. Todos eles, sem aviso e sem convite, parados na minha varanda como equipe de intervenção. Dylan tocou a campainha enquanto meus convidados assistiam pelas janelas da frente. Quando abri a porta, ele me empurrou para passar com mamãe, papai, Olivia e Candace seguindo atrás. Precisamos conversar, ele anunciou para minha sala cheia de colegas de trabalho. Reunião familiar agora. Meu chefe pareceu mortificado. Meus colegas começaram a pegar as bolsas e fazer desculpas para sair cedo. Em 10 minutos, minha celebração estava arruinada, e minha casa estava vazia exceto por 5 membros familiares furiosos. Sente, mamãe disse, apontando para meu próprio sofá. Vamos resolver isso hoje à noite. Pelas próximas 2 horas, revezaram explicando por que meu comportamento recente era inaceitável e como precisava consertar minha atitude sobre envolvimento familiar. Apresentaram frente unida, cada pessoa construindo nos argumentos dos outros como se tivessem ensaiado este confronto, o que provavelmente fizeram no chat em grupo do qual ainda não fazia parte. Olivia liderou com manipulação emocional, chorando sobre quanto sentia falta da velha eu que costumava se importar com a harmonia familiar. Disse que tinha me tornado egoísta e distante, mais preocupada em marcar pontos do que manter relacionamentos. Ela trouxe memórias da infância de sermos próximas, perguntando o que aconteceu com a irmã que costumava valorizar família acima de tudo. Foi espertamente elaborado para me fazer sentir culpada por crescer e desenvolver minhas próprias prioridades. Dylan focou em preocupações práticas, listando todas as formas como minhas decisões recentes machucaram a família. A situação da Casa do Lago custou milhares em melhorias planejadas que não podiam mais fazer. Minha compra de casa enviou mensagem de que não valorizava as opiniões deles ou queria eles envolvidos na minha vida. Disse que meu comportamento era divisivo e ameaçava a unidade que sempre fez nossa família forte. Cada ponto foi projetado para fazer minha independência soar como ataque a eles. Papai adotou a abordagem de autoridade, me lembrando que famílias tomam decisões importantes juntas, porque é assim que constrói confiança e mantém sistemas de apoio. Disse que estava agindo como estranha ao invés de filha, fazendo escolhas que afetavam todos sem considerar as implicações mais amplas. Queria que explicasse minha mudança repentina de personalidade e me comprometesse a incluí-los em decisões futuras. A ideia de que me excluir por 8 anos poderia ter mudado nossa dinâmica nunca pareceu ocorrer a ele. Candace me surpreendeu ao falar. Ela geralmente ficava quieta durante conflitos familiares, mas hoje à noite tinha opiniões sobre meu egoísmo. Disse que estava dando exemplo terrível para os filhos de Dylan, mostrando que compromissos familiares eram opcionais e desejos pessoais importavam mais que a harmonia em grupo. Apontou que as crianças me admiravam e meu comportamento recente estava confundindo sobre lealdade familiar. Usar as crianças como alavanca pareceu particularmente baixo, mas mamãe entregou o golpe final com precisão cirúrgica. Disse que estava de coração partido, que a filha que criou para valorizar família acima de tudo tinha se tornado alguém que mal reconhecia. Falou sobre todos os sacrifícios que a família fez ao longo dos anos para apoiar uns aos outros e como minhas ações recentes mostravam que não apreciava ou entendia aqueles sacrifícios. Terminou dizendo que estava preocupada com minha saúde mental e achava que poderia precisar de ajuda profissional para trabalhar através do que quer que estivesse me fazendo agir assim. Sentei lá ouvindo 2 horas de crítica coordenada, assistindo minha família dissecar minha personalidade e patologizar minha independência. Nenhuma vez alguém reconheceu os 8 anos de exclusão que levaram a este momento. Nenhuma vez alguém se desculpou por tomar decisões sem mim ou admitiu que o sistema de chat em grupo fez me sentir como estranha. Ao invés, tinham transformado minha resposta ao comportamento deles em evidência de que eu era o problema. Quando finalmente terminaram de falar, olhei ao redor para os rostos expectantes. Claramente esperavam desculpa, promessa de incluí-los em decisões futuras, talvez até oferta para vender a casa e começar de novo com a contribuição deles.
Ao invés, me levantei e caminhei para minha porta da frente. Obrigada por tornar isso tão claro, disse abrindo amplamente. Por favor, saiam da minha casa agora. O choque nos rostos deles foi quase digno de 8 anos de exclusão. Dylan tentou argumentar, dizendo que não tínhamos terminado de conversar, mas o cortei. Sim, terminamos. Vocês passaram 8 anos tomando decisões familiares sem mim, e passei hoje à noite ouvindo vocês explicarem por que isso foi justificado. Agora estou tomando decisão sem vocês. Saiam. Mamãe começou a chorar, dizendo que estava quebrando o coração dela, mas mantive firme. Você quebrou meu coração primeiro, repetidamente por 8 anos. Agora podem experimentar como é ser excluídos. Um por um, saíram. Cada pessoa parando para entregar um comentário final projetado para me fazer reconsiderar. Olivia disse que estava cometendo um erro enorme e me arrependeria de empurrá-los. Dylan avisou que estava queimando pontes que não poderia reconstruir. Papai disse que estava decepcionado, mas esperava que entrasse em razão antes de destruir nossos relacionamentos permanentemente. Candace apenas balançou a cabeça como se fosse causa perdida. Mamãe foi a última a sair, virando de volta para dizer: isso não acabou. Você ainda é nossa filha, goste ou não. Tranquei a porta atrás deles e fiquei na minha sala vazia, cercada pelas consequências do jantar que interromperam. Taças de vinho sujas e pratos de sobremesa abandonados cobriam minha nova mesa de jantar. Os cartões de parabéns dos meus colegas estavam espalhados pela mesa de centro, onde minha família jogou os casacos. Mas ao invés de me sentir triste ou culpada, me senti mais leve do que em anos. Pela primeira vez, tinha imposto limites com minha família e sobrevivi. Na manhã seguinte, liguei para minha amiga Jéssica, que estava no jantar quando minha família chegou. Ela veio com café e doces, e passamos horas falando sobre dinâmicas familiares e estabelecimento de limites. Jéssica cresceu em situação similar, onde os irmãos a tratavam como estranha, e eventualmente teve que escolher entre a sanidade e a aprovação deles. Não é sobre estar certa ou errada, ela disse. É sobre se proteger de pessoas que não te respeitam, mesmo quando essas pessoas são família. Aquela conversa me levou a encontrar Doutora Rachel Summers, terapeuta que se especializava em sistemas familiares e filhos adultos. Nossa primeira sessão foi como receber diagnóstico para a condição para a qual nunca tive palavras. Doutora Summers explicou como algumas famílias criam bodes expiatórios, transformando um membro no problema para que os outros possam evitar examinar a própria disfunção. Ela disse: as táticas de exclusão dos seus irmãos são exemplos clássicos de manipulação emocional projetada para manter poder e controle. Nos próximos meses, terapia me ajudou a entender que a raiva da minha família não era realmente sobre a casa do lago ou minha nova casa. Era sobre perder a habilidade de controlar minha narrativa e tomar decisões por mim. Ao agir independentemente, tinha interrompido o sistema e forçado a confrontar o próprio comportamento. A raiva deles era proporcional ao medo de perder a dinâmica de poder que estabeleceram ao longo de 8 anos de me excluir sistematicamente. Durante este tempo, a campanha da minha família para me trazer de volta à linha intensificou de formas previsíveis. Começaram com culpa, tendo amigos mútuos me contatando para perguntar se estava bem e sugerir que poderia estar passando por algo difícil. Quando isso não funcionou, tentaram barganha, com Olivia oferecendo me adicionar a alguns dos chats em grupo se começasse a participar mais positivamente em atividades familiares. A condescendência foi de tirar o fôlego. Quando barganha falhou, escalaram para punição. Parei de receber convites para eventos familiares inteiramente. Festas de aniversário para os filhos de Dylan aconteceram sem mim, e só soube sobre elas através de posts em redes sociais. A troca anual de biscoitos de Natal da mãe, que tinha comparecido por 15 anos, de repente não me incluiu na lista de convidados. Estavam me mostrando como a exclusão completa parecia, como se exclusão parcial tivesse sido o privilégio que tomei como garantido. Os feriados aquele ano foram os primeiros que passei inteiramente sozinha, e foram maravilhosos. Ao invés de entrar em salas cheias de pessoas que me tratavam como estranha, fiz meus próprios planos. Trabalhei como voluntária em abrigo local no Dia de Ação de Graças, trabalhei em projetos de melhoria da casa durante o fim de semana de Natal e hospedei festa de Ano Novo para amigos que realmente gostavam da minha companhia. Cada feriado confirmou que estava mais feliz sozinha do que jamais estive como bode expiatório da minha família. 6 meses após comprar minha casa, recebi ligação inesperada da minha prima Rachel, filha do irmão do papai. Estava ligando de Portland, onde morava com o marido e filhos. Preciso te perguntar algo, ela disse. Você foi convidada para a festa de aposentadoria do tio David no próximo mês? Nem sabia que papai estava se aposentando, muito menos que havia festa planejada. Rachel ficou quieta por longo momento. Eles nos disseram que você não poderia vir porque estava lidando com alguns problemas pessoais e preferia não ser contatada agora. Aquela ligação levou a série de conversas com membros da família estendida, que foram contados várias versões de por que não estava presente em reuniões recentes. Alguns ouviram que estava passando por fase difícil e precisava de espaço. Outros foram informados que estava focando na carreira e não tinha tempo para eventos familiares. Alguns primos acharam que estava lidando com problemas de saúde mental, e a família estava dando privacidade para trabalhar através deles. Meus pais e irmãos tinham sistematicamente reescrito minha história para explicar minha ausência, sem admitir que me excluíram. O marido de Rachel, Mark, era terapeuta familiar, e ofereceu perspectiva que mudou tudo para mim. O que você está descrevendo é chamado triangulação, ele disse durante ligação de 3 vias com Rachel. Sua família está controlando o fluxo de informação para gerenciar como todos os outros veem a situação.
Estão se fazendo parecer as vítimas enquanto te pintam como instável ou problemática. É tática de manipulação clássica para manter a narrativa preferida. Aquela conversa me levou a contatar outros membros da família diretamente, compartilhando minha história real ao invés da versão que meus pais e irmãos criaram. A resposta foi imediata e reveladora. Tia Patrícia disse que tinha se perguntado por que nunca parecia interessada em reuniões familiares mais. Primo Michael mencionou que tentou me convidar para o casamento, mas foi informado que estava passando por algo e poderia não estar pronta para celebrações. A esposa do tio Tom, Janet, disse que estava confusa pela minha ausência repentina de fotos de feriado e atualizações familiares. Conforme a verdade se espalhou pela nossa família estendida, a reação dividiu ao longo de linhas previsíveis. Parentes mais velhos tenderam a ficar do lado dos meus pais, enfatizando a importância de unidade familiar e sugerindo que deveria resolver as coisas independente de quem estava certo ou errado. Mas primos mais jovens, especialmente aqueles que experimentaram dinâmicas similares nas próprias famílias, foram esmagadoramente apoiadores. Compartilharam as próprias histórias de serem excluídos, controlados ou manipulados por membros da família que alegavam agir nos melhores interesses deles. A resposta mais validadora veio da minha avó, mãe do papai, que tinha 89 anos e afiada como sempre. Ela me ligou diretamente depois de ouvir sobre a situação de múltiplas fontes. Querida, ela disse na voz sem rodeios, estive assistindo esta família por 9 décadas, e o que seus irmãos estão fazendo não é novo. Seu pai era da mesma forma crescendo, sempre precisando estar no controle, sempre tomando decisões para todos os outros. Estou orgulhosa de você por se defender. Aquela casa sua soa linda. Aquela validação da matriarca familiar mudou algo na dinâmica familiar mais ampla. De repente, minha independência pareceu menos rebelião e mais força. Primos começaram a entrar em contato para fazer planos que não incluíam meus pais e irmãos. Tias e tios começaram a me convidar para eventos diretamente, ao invés de assumir que meus pais lidariam com comunicações familiares. Pela primeira vez na minha vida adulta, tinha relacionamentos familiares que existiam independentemente da aprovação dos meus irmãos. 1 ano após comprar minha casa, hospedei minha primeira reunião familiar. Não para meus pais e irmãos, mas para os membros da família estendida, que me apoiaram através da transição. Rachel voou de Portland com o marido e filhos. Primo Michael trouxe a esposa nova, que finalmente estava conhecendo. Tia Patrícia veio com a famosa salada de batata. E tio Tom apareceu com o violão para o inevitável canto que acontecia em cada reunião familiar. A casa estava cheia de risadas, conversas e pessoas que genuinamente queriam estar lá. Crianças correram pelo quintal enquanto adultos se atualizavam nas vidas uns dos outros. Ninguém andou em casca de ovo ou se preocupou em dizer a coisa errada. Nenhum chat em grupo secreto coordenou a lista de convidados ou planejamento de menu. Era só família apreciando a companhia uns dos outros, sem as dinâmicas tóxicas que envenenaram tantas reuniões anteriores. Dylan dirigiu por 2 vezes durante a festa, desacelerando para ver os carros na minha entrada e as pessoas no meu quintal. Da segunda vez, Primo Michael notou e mencionou para o grupo. Algumas pessoas simplesmente não conseguem deixar ir, ele disse, balançando a cabeça. Criam drama, excluem pessoas, então ficam chateadas quando aquelas pessoas encontram felicidade em outro lugar. É como se preferissem te ver miserável do que independente. Aquela noite, depois que todos saíram e estava limpando, encontrei cartão no meu balcão de cozinha. Tia Patrícia tinha deixado, me agradecendo por hospedar e dizendo quão orgulhosa estava da pessoa que me tornei. Sua avó estava certa, ela escreveu. Você tem força que corre fundo nesta família, mesmo se algumas pessoas não conseguem ver. Continue construindo a vida que quer. As pessoas certas sempre encontrarão caminho para sua mesa. 3 anos depois, minha casa se tornou o quartel-general não oficial para o ramo mais saudável da nossa árvore familiar. Primos ficam nos meus quartos de hóspedes quando estão na cidade. Reuniões de feriado rotacionam entre meu lugar, de Rachel quando visitamos Portland, e da tia Patrícia para as ocasiões realmente grandes. O chat em grupo que coordena esses eventos inclui 12 pessoas que realmente querem passar tempo juntas, compartilhar responsabilidades e apoiar uns aos outros através dos desafios da vida. Meus pais e irmãos continuaram o chat em grupo e dinâmica familiar exclusiva, mas o círculo deles continuou encolhendo conforme parentes escolhiam lados ou simplesmente se cansavam do drama. O casamento de Dylan com Candace terminou em divórcio há 2 anos, parcialmente devido ao estresse de conflitos familiares que nunca pareciam resolver. Olivia se mudou para o outro lado do país por trabalho e raramente visita. Mamãe e papai passam feriados cada vez mais sozinhos, se perguntando por que a família desmoronou, aparentemente incapazes de conectar o comportamento às consequências que estão experimentando. Aprendi que construir limites não é sobre punir pessoas que te machucaram, é sobre se proteger de pessoas que não te respeitam, mesmo quando essas pessoas são família. A casa do lago fica vazia a maior parte do tempo agora, visitada ocasionalmente por mim e quaisquer membros da família que escolho convidar. A casa que comprei sem consultá-lo se tornou a fundação para relacionamentos mais saudáveis e conexões autênticas com pessoas que celebram minha independência ao invés de punir.